Essa questão das sequências é muito importante também, porque às vezes você vai ter que trabalhar com incógnitas, com valores que te pede uma característica desse valor. Por exemplo, eu estou querendo trabalhar com 2 números consecutivos. Números consecutivos é um número que vem depois do outro. Por exemplo, 3, 4, 5 são números consecutivos. 2 números consecutivos. Como eu estou generalizando, então eu posso falar do número x e o próximo número seria x mais 1. Ou então você faz o x menos 1 e o x. Só que eu prefiro o x e o x mais 1, para a gente evitar trabalhar com subtração, para possíveis erros. Então, eu tenho um número x e o x mais 1 seria seu sucessor. Se eu trabalhasse com x menos 1 e x, o x menos 1 é o antecessor do número que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, eu falo que o x é 5. Quanto que é x mais 1? 5 mais 1 que é 6. Então, 5 e 6 são consecutivos. Se fosse x menos 1 e x, o x é 5, então o x menos 1 é o 4. 5 menos 1, 3 números consecutivos. Eu sugiro que use ainda sempre a adição. Então x mais 1, x mais 2. Mas tem vários formatos. Então você pode ver o que você acha melhor. Pode colocar aí o x menos 1, o x e o x mais 1. Pode ser. Aí o x, quando você encontrar o x, vai ser o número do meio. Dos 3 é o número do meio. Mas é melhor encontrar o primeiro e depois você encontra o segundo e o terceiro. Tanto faz, o jeito que você achar melhor. Um número par, 2x. Repara que qualquer número que você pegar dos naturais, pode ser um número par ou ímpar. Se você multiplicar por 2, ele vai dar um número par. Na verdade, se você multiplicar por qualquer número par, se você tem uma multiplicação e tem um número par, vai dar par. Não tem jeito. 4 vezes, 8 vezes, 6 vezes. Aí a gente vai usar um número menorzinho, né? O 2. Então, 2 vezes 3, por exemplo, dá 6. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 7, 14. 2 vezes x sempre vai ser um número par. Então, se você quer um número par, usa 2x. Já se você quer um número ímpar, se 2x é um número par, 2x mais 1 é um ímpar. 2 números pares consecutivos. Se 2x é um número par, então o próximo é 2x mais 2, que aí você está pulando o ímpar. 2 números ímpares consecutivos. Então tem aí 2 formatos. Eu prefiro o segundo, não vou trabalhar com subtração. Então você pode fazer o 2x menos 1, que é o anterior ao par, né? E o próximo seria 2x mais 1, que é o próximo, depois do par. Ou então 2x mais 1 e 2x mais 3. Tanto faz, o que vocês acharem melhor. O oposto de um número. O oposto é como se fosse o espelho que fica lá no zero. Ou seja, por exemplo, você tem o número 13. O oposto, o que está do outro lado do espelho, é o menos 13. Ele tem a mesma distância do zero. O 13 e o menos 13 têm a mesma distância do zero. Isso é importante, que essa distância a gente chama de módulo. Eu coloquei um racional aí com vírgula. Qual que é o oposto de menos 1,2? É mais 1,2. Então sempre o oposto. Você tem um número x, você vai trocar o sinal dele. Então qual que é o oposto de menos 5? É 5. É diferente do inverso. O inverso vai inverter mesmo o número. Então, por exemplo, o inverso de x é 1 sobre x. Então, qual que é o inverso de 5? Você inverte 1/5. Qual que é o inverso de 2/3? Você inverte, dá 3/2. Agora vamos aplicar esse conhecimento que a gente adquiriu aí durante essa aula. Então, um exercício mais basicão mesmo. O dobro de um número aumentado em 6 equivale à quinta parte do número diminuído de 7. Então, como que a gente vai montar essa equação? Então, vamos lá. Aos poucos. O dobro de um número, 2x, aumentado em 6, mais 6, equivale, igual, à quinta parte do número. Quinta parte do número, x sobre 5, diminuído de 7, menos 7. Então aí está montada essa equação. Essa é a parte mais difícil. Aí depois a gente vai utilizar das técnicas de operação, de equação, de passar um valor para um lado e para o outro. E isso a gente vai falar numa outra oportunidade.
Para o quadro Pesca de Saberes dessa aula, vou indicar o filme Arrival, A Chegada, de 2016, dirigido por Denis Villeneuve. É um filme de ficção científica com várias indicações nos grandes festivais de cinema, que conta uma história da chegada de naves alienígenas em diferentes pontos da Terra, e existe uma tentativa de contato com os seres dessas naves. Para interagir com as criaturas, são chamados um linguista e um matemático. O interessante desse filme é a junção do entendimento linguístico humano com a linguagem universal da matemática. O filme é bem baseado em linguagem e como é possível perceber o universo utilizando padrões matemáticos. Sou um grande fã da ficção científica, principalmente quando envolve questões científicas e existenciais. E ainda rola um suspense que deixa o filme ainda mais interessante, prendendo do começo ao fim. Não deixem de assistir este filme. E na próxima aula, você irá aprender mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, os famosos MMC e MDC. E se você aprendeu com essa aula, não deixe de se inscrever neste canal para mais conteúdo de matemática e física. Até!